Dois momentos em que temos problemas, quando estamos fazendo o certo e quando estamos fazendo o errado. Então eu escolhi acreditar que eu estava fazendo algo certo e o diabo não gostou. Todo mundo tem problemas. Faz parte da vida. E Jesus disse que teríamos. João 16:33. Pai, te agradecemos pela palavra. Eu creio que ela vai rasgar o diabo em pedaços e preparar as pessoas para o futuro que você tem para elas. Jesus disse: eu disse a vocês estas coisas para que em mim vocês tenham perfeita paz e confiança. E no mundo tereis aflições e provações e angústias e frustrações. Aflições, provações e angústias e frustrações. Mas tem de bom ânimo. Animem-se, porque eu venci o mundo. Agora, vamos fingir que acreditamos nisso. Eu o privei do poder de prejudicá-los e eu o venci por vocês. Agora, isso não significa que você nunca terá nenhum problema, mas o que significa é que você sempre vai superá-lo. Vamos, se você tem um problema agora, daqui a um mês, provavelmente você não o terá mais. Daqui uma semana, amanhã e cedo ou tarde, ele vai embora, ele não ficará para sempre, talvez venha outra coisa, mas temos que aprender a sermos os mesmos, haja o que houver. E, cara, esse foi um dos meus maiores problemas por muitos anos, sabe? Eu só ficava feliz se minhas circunstâncias fossem boas e, sabe? Isso não é maturidade espiritual, isso é o estágio bebê do cristianismo. E eu ficava sempre orando para que Deus mudasse minhas circunstâncias. Mas ele não estava se importando com isso, ele queria mudar a mim, sabe? E eu não sabia, mas ele estava usando muitas daquelas circunstâncias para isso. Amém? É por isso que os problemas nem sempre vão embora tão rápido quanto gostaríamos. O diabo traz o nosso problema, não é Deus que os traz. O diabo traz o nosso problema, mas às vezes Deus deixa que ele fique um pouco mais do que nós gostaríamos, porque se entendermos isso, ele vai pegar e virar isso e fazer algo de bom. E claro, já vivi mais do que alguns de vocês, mas eu sei que se você está aqui dentro e tem 20 anos, pensa, nunca vou chegar aos 80 anos. Sim, você vai. Todo ano, todos nós ficamos mais velhos. Mas é incrível para mim o que nós passamos e vivenciamos na vida, sabe? E então eu anotei algumas coisas aqui. Eu fui abusada, abandonada, divorciada. Tive um aborto espontâneo. Eu tive 4 filhos. Tive câncer de mama. Pus 2 próteses no quadril. Fiz uma angioplastia renal. Minhas glândulas eram muito pequenas, minha pressão arterial estava muito alta e tiveram que alargá-las. Eu tenho um tumor nas suprarrenais, mas não é cancerígeno, não cresce. A única coisa que ele faz é fazer meus hormônios meio que dispararem. E eles já são ruins demais se estiverem bons, quanto mais se não estiverem. Tudo está praticamente resolvido agora, mas, cara, tive momentos difíceis passando pelas mudanças da vida. 2 cirurgias nas costas, uma perna quebrada. Eu fui mal interpretada, julgada, criticada, convidada a sair da minha igreja, caluniada publicamente, mas veja, um dos nossos problemas é olharmos para as coisas erradas. Olhamos para o que está errado e sempre há mais certo do que errado. Sempre.
Sempre. Uma vez eu estava infeliz com o Dave. Isso já aconteceu mais de uma vez, claro, mas desta vez, em particular, eu estava infeliz com o Dave. E Deus colocou no meu coração para pegar um pedaço de papel e anotar tudo o que eu não gostava nele. Fiquei feliz em anotar. E depois ele me disse para escrever tudo que eu gostava nele. E sabe, para minha surpresa, a lista das coisas que eu não gostava era muito maior do que as poucas coisas que eu não gostava. Esse é um bom exercício para alguns de vocês aqui. Sim, a Cris quer fazer isso, porque viver só pensando nessas 2 ou 3 coisas que você acha que não consegue aturar mais, eu não posso permanecer casada com esse homem se isso não parar. Vá para casa hoje e faça esse projeto e você descobrirá que você se concentra no que está errado e você deve focar no que está certo, porque você tem suas falhas também. Eu sei que é surpreendente, mas você tem e eu também tenho. Aliás, esse é um dos grandes problemas da vida. Nos concentramos no que está errado, em vez de no que está certo. Mantenha-se focado. Mas eu sou casada há 57 anos com um cara incrível. Não é perfeito, mas ainda assim maravilhoso. Tenho 4 filhos incríveis. Eu amo os meus filhos demais. Acho que não há nada parecido com o amor de mãe. Não há nada igual. Você não consegue entender a menos que seja mãe. Tenho 12 netos, todos maravilhosos também. E também 6 bisnetos. 45 anos ensinando a palavra de Deus. Uau! Na TV em 2/3 do mundo, pregando o evangelho em 106 idiomas. Uma linda casa, bons amigos, funcionários maravilhosos, dedicados. Já conheci o mundo viajando em missões. Fiz 67 viagens missionárias para fora do país, o que pode não parecer muito para alguém, como a Christine, que fica na estrada o tempo todo, mas foi muito para mim. Me lembro quando saíamos por 2 ou 3 semanas, visitávamos 3 ou 4 países e tornou-se óbvio, quando cheguei aos 70 anos, que Deus estava meio que fechando aquela porta e não queria mais que eu fizesse isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas somente alguém tolo acha que pode fazer o que sempre fez. E veja, se você não aprender a deixar de lado aquilo que Deus já terminou, vamos lá. Se não aprender a deixar de lado aquilo que Deus já terminou, você não poderá tomar posse das coisas novas, frescas, empolgantes e ungidas, e muito mais fáceis que Ele quer que você faça agora. Amém? Deus não quer que lutemos o tempo todo. Ele quer que desfrutemos nossa vida. Mas eu tive que passar pelo processo. Em tudo você passa pelo processo. Não acordei numa manhã e me vi fazendo o que estou fazendo aqui hoje, sabe? Eu comparo isso eu uso isso quando tenho que ensinar líderes. Eu tenho um quebra-cabeça de 6.000 peças e é uma caixa grande assim, com uma foto linda na frente. E eu digo a eles, quando você tem uma visão ou um sonho de Deus, algo que acredita e quer fazer, você vai e compra um quebra-cabeça por causa da imagem na caixa? E você diz sim a Deus por causa daquela imagem que você vê? Mas então eu abro esse quebra-cabeça e despejo essas 6.000 peças na mesa? Eu falo, mas é isso que você realmente quer? Acho realmente que é assim que é se tornar um cristão adulto, espiritualmente maduro, cheio do Espírito Santo, dinâmico e perseguidor do diabo. Não acontece da noite para o dia. Mas há um processo pelo qual você passa.
E vocês tomaram muitas decisões nessa conferência, ouvindo vários tipos de ensinamentos, vários tipos de mensagens, o que é bom. Vocês vão aprender algo diferente de cada pessoa e tomar decisões, mas, sabe, não é porque você toma uma decisão que vai voltar para casa e tudo vai ser diferente. Mas se você estiver um pouco diferente, se você estiver um pouco diferente, então você pode passar pelo processo. Em vez de desistir, você vai passar. E, cara, é melhor tomar cuidado. Você pode acabar se tornando tudo que Deus quer que você seja. Mas vai levar tempo e vai causar um pouco de dor. É melhor eu te dizer a verdade. Eu estou muito preocupada porque estamos criando uma geração de jovens que não vão saber lidar com nada que seja duro ou difícil, sabe? E eu me pergunto, estamos criando filhos agora ou estamos apenas resgatando filhos? Tem até essa coisa de que, eu não sou especialista nisso, talvez não aconteça em todo lugar, mas eu sei que em alguns lugares agora, se um garoto está numa equipe de esportes, antigamente, se houvesse uma corrida, o garoto que ganhasse era o que recebia o troféu. Mas agora todo mundo ganha o troféu, porque não queremos que ninguém se sinta mal. Bem, agora, isso mata a vontade de se destacar. E é bom que as pessoas ouçam não. Não vai matar uma criança se ela se sentir decepcionada às vezes, porque ela não vai ficar debaixo da sua proteção o tempo todo. Cedo ou tarde ela vai se decepcionar, e se ela nunca tivesse decepcionado, vai ser devastador. É absolutamente ridículo o que as pessoas esperam agora. A atitude de querer o direito que você não tem é nauseante. Não me importa o quão fofa você seja, você não tem o direito a nada, exceto aquilo que Deus promete em sua palavra. Amém? Temos que nos endurecer um pouco, porque tem coisas chegando. Você me ouviu? Tem algumas coisas vindo e nós não vamos fugir disso. Nós vamos enfrentá-las e atropelá-las, ou elas vão nos atropelar. Primeira Pedro 4, 1, 2, uma das minhas escrituras favoritas. Então, já que Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, amem-se do mesmo pensamento e propósito de sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Eu amo isso. Ele diz, defina sua mente de que você esteja realmente disposto a sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Pois aquele que sofrer na carne, tendo a mente de Cristo. Agora, aqui é onde chegamos ao ponto. Você pode sofrer grotescamente, ou pode sofrer gloriosamente. Você pode passar por coisas que são muito difíceis e as pessoas realmente elas nem vão saber que você está passando. Ou cada pequena coisa que te incomoda, você pode ficar ocupado contando para todo mundo tudo que você está passando. Comecei a me exercitar no início do ano. Então esteja pronto para fazer algo quando Deus disser faça, mas esteja pronto para deixar quando Deus disser pare. No final de abril, estava programado para eu fazer uma pequena cirurgia nas costas.
uma laminectomia, uma Só porque você deixou algo não significa que Deus terminou com você. O que você não é valioso significa apenas que é um novo tempo em sua vida. Focos de artrite na minha coluna. É difícil estar em um relacionamento com uma pessoa insegura. E assim, elas precisam de afirmação contínua. Era fácil, talvez, 1 ou 2 semanas. E muitos elogios. Uma cirurgia ambulatorial. Caso contrário, elas ficam desanimadas, até deprimidas. Uma hora, nada demais. Nunca se sentem bem, a menos que você diga 5 vezes a elas que elas estão bonitas. Várias horas depois, eu senti dores como eu nunca tive. Esta necessidade desequilibrada frequentemente se torna um fardo pesado demais para aqueles que tentam ter um relacionamento com elas. E todos preferem cortar os laços em vez de lidar com os humores do indivíduo inseguro. Minhas pernas. E eu, na verdade, Deus tem uma proteção sobre nós porque eu realmente nem me... Tem alguém aqui que... lembro disso? Os meus filhos me disseram que eu estava com as mãos em quem você está pensando não está aqui, então não há problema em levantar a mão. Chamaram uma ambulância, me levaram de volta ao hospital. Alguém que está lidando com alguém assim que está te desgastando demais? O médico sabia o que era, mas teve que esperar a ressonância magnética em breve você pode manhã seguinte. Eu estava com coágulo no local da cirurgia e tiveram que voltar e tirar aquilo, mais uma cirurgia, mas isso traumatizou os nervos da minha perna direita, então eu mal podia mover a perna, somente um pouquinho. Eu só conseguia sair da cama e andar até o fim dela. E assim, eu acabei passando 27 dias no hospital, toda travada. 24 deles foram no hospital de reabilitação. Então, depois dessa cirurgia, me transferiram para um hospital de reabilitação onde eu tinha 3 horas por dia, manhã, tarde, final do dia, de exercícios para reabilitar a perna e ter um pouco de força nela. E quando acharam que eu estava forte, me mandaram para casa no andador. Me liberaram e, claro, eu não tinha muita força nesta perna, mas esta outra estava boa. E eu caí umas 4 vezes depois que cheguei em casa, mas da última vez que caí, eu quebrei esta perna. Isso significava que eu não podia andar com nenhuma das pernas. Tive que cancelar as conferências durante 2 meses e meio. Só fui a 3 lugares: o banheiro, a cama e a poltrona. Mas desde o início, quando isso aconteceu, pensei, ok, Deus, eu quero fazer isso direito. Quero manter uma boa atitude, eu não quero reclamar, eu não quero sentir pena de mim mesma. Eu não quero maltratar ninguém, ficar irritada ou resmungona. Eu queria fazer isso com a mente de Cristo. E depois de vários dias, meu médico me visitava todos os dias e finalmente eu disse a ele, não se preocupe, eu não vou processar você. Eu percebi que estavam com medo de que eu fosse processá-los. Eu disse, Deus fará isso cooperar para o meu bem. Eu disse, eu sei que vocês não fizeram isso de propósito, então não se preocupe. E ele disse, sabe você, sua atitude é incrível, você deve ser uma daquelas pessoas que acordam todas as manhãs sempre felizes e de bom humor. E então eu ri bem alto. Eu pensei, você não tem ideia do quão longe eu estou disso. E sabe, se eu fosse agir como eu me sinto, agora fiquem comigo. Mas nós temos o Espírito Santo para que não tenhamos que agir como nos sentimos. Agora, o que eu acabei de lhe dizer pode mudar a sua vida se você entender isso. Você está fazendo progresso espiritual quando faz o que é certo, sentindo vontade de fazer o que é errado.
E você pode fazer pela graça de Deus. Você pode fazer. Deus nunca põe nada em sua palavra e nos diz para fazer e depois se afasta e ri de nós porque não conseguimos. Amém? E o que é tão bom nisso, veja, toda essa jornada de 2 meses e meio foi muito mais fácil, não apenas para as pessoas à volta, mas para mim. Porque quando temos uma atitude ruim é mais difícil para você do que para qualquer um, porque você se deixa miserável. Amém? Deus nos abençoará bem no meio das nossas bagunças. E você diz, bem, que bênção você recebeu disso? Bem, eu não sei ainda com certeza. Eu adquiri alguma experiência. Eu pude conviver com pessoas que não eram salvas, que começaram a assistir o meu programa quando descobriram quem eu era. Não sei, talvez isso valha uma perna quebrada. Pude praticar a paciência. Às vezes nós somos testados e nunca sabemos porque aquilo aconteceu. Foi por isso que pensei, não vou ficar aqui sentada tentando entender. Agora, Deus, se eu fiz algo para abrir a porta, me mostre o que é, mas eu não vou cair nessa toca de coelho, de achar que fiz algo errado e por isso, tudo isso aconteceu. Não compre essa mentira de Satanás. 2 momentos em que temos problemas, quando estamos fazendo certo e quando estamos fazendo errado. Então eu escolhi acreditar que eu estava fazendo algo certo e o diabo não gostou.